Boa tarde, meus irmãos queridos, que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos, que o grande amor do Espírito Santo de Deus estejam perante nós, derramando unção e sabedoria para a gente poder compreender um pouquinho da palavra do Senhor Jesus. Estou aqui novamente com vocês, junto, já agradecendo desde já que Deus derrame grande benção em sua vida, por estar estudando a palavra do Senhor junto comigo, está passando esses minutinhos aí da palavra do Senhor, matando a curiosidade também, algumas perguntas bíblicas, embaraçosas que a pessoa tem, dificuldade de entender, e a gente, através da palavra de Deus, tenta esclarecer para vocês da melhor forma possível, E a pergunta que vem dessa vez talvez seja a mais polêmica de todas, Talvez seja a pergunta mais bombástica de todas. Talvez seja a pergunta que muitas pessoas se desviam da palavra do Senhor, muitas pessoas se desviam da casa do Senhor, devido a essa pergunta. Essa pergunta é uma pergunta que a pessoa tem que ter muita sabedoria, não somente física, mental, mas sim espiritual, para poder responder para vocês, para colocar no coração de vocês realmente o motivo do que acontece isso, se isso é válido ou não, É uma pergunta muito difícil, a pessoa tanto responder como a pessoa tentar explicar, O explicar também é mais difícil, porque responder é fácil, o explicar é difícil. Responder, a pessoa fala para você, porque está dentro da palavra de Deus, mas o explicar que é o difícil. E eu vou tentar, através do Espírito Santo de Deus, passar para vocês a melhor explicação, talvez, que vocês ouviram até hoje sobre isso daí. A pergunta é: o dízimo, ele ainda é válido nos dias de hoje? Estão perguntando aqui, e até colocando eu contra a parede, Estão falando se eu dou o dízimo, se eu sou um dizimista, e a igreja que eu dizimo, olha para vocês verem, e colocando contra a parede, E como funciona o dízimo, Se realmente o dízimo é para Deus. A pergunta mais básica é essa que estão perguntando aqui. Se eu dizimo, para a igreja que eu dizimo, é 3 perguntas em 1. E se realmente o dízimo é para Deus, Então a gente vai tentar responder da melhor forma possível aqui, da melhor clareza possível, para vocês entenderem e não ficar com dúvida, não ter dúvida da palavra do Senhor. Vamos entrar aqui num debate bem polêmico aqui, um debate que talvez seja uma das coisas mais polêmicas que tem dentro da palavra do Senhor de Deus, da Santa Sagrada Escritura, é essa palavra, o dízimo e as ofertas, Será que ele é válido nos dias de hoje? Será que hoje a gente tem que ser dizimista? Será que o dízimo só foi no Antigo Testamento? Quem foi o primeiro a dizimar? A gente vai estar respondendo tudo isso para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, para a gente entender o que é o dízimo, a gente tem que entender a palavra dízimo. O que significa a palavra dízimo? Tem muitas diferenças, a palavra dízimo, de oferta, de caridade, tem muitas diferenças. Muitas pessoas confundem caridade com dízimo, Então vou estar explicando para vocês. O dízimo é a 10ª parte, A palavra dízimo significa a 10ª parte, traduzida para nós, a 10ª parte do que você ganha, do que você conquista, Então realmente o dízimo é a 10ª parte do que você ganha, do que você trabalha, do que você conquista com o teu suor, durante a tua jornada, e você pega essa parte e leva para a instituição religiosa que você frequenta, a casa do Senhor que você frequenta, Independente da sua religião, independente de onde você vai, mas aonde que é oferecido esse dízimo, que a pessoa trabalha e leva essa parte, dessa 10ª parte que ela conquista, que ela leva para a instituição religiosa, ela passa a ser o dízimo da pessoa, Essa pessoa passa a ser dizimista dessa instituição religiosa, dessa igreja
que ele vai, né? Não é todas que pedem o dízimo. Não é todas as igrejas, né? Tenho que ser franco a falar para vocês que tem muitas congregações que não pedem o dízimo, né? Tem igreja aí, irmã nossa aí, que realmente elas vivem de oferta, né? Vivem de ajudas e não pedem o dízimo. Eles acham que é errado a forma de ser dizimista, né? Eles até não entendem essa forma de nós ser protestante, da forma dos protestantes, como eles dizimam, né? De ser dizimista, né? Mas a palavra de Deus, o que ela fala? A palavra de Deus, o que ela mostra para nós? Porque a gente falar é uma coisa, né? A gente deduzir é uma coisa. Eu falar assim, eu levo dinheiro para minha igreja, e eu não vou levar, não. O pastor, eu vou engordar para o pastor, eu vou engordar a igreja. Não. Eu faço uma doação para uma pessoa, é muito mais melhor. Tem tanta pessoa passando fome, precisando de dinheiro, precisando de comida, né? Eu acho que é a mesma coisa de fazer o dízimo. Será que é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, né? Isso daí você está fazendo caridade. Isso daí é outra coisa. Isso daí é as obras que você anda fazendo, né? A tua compaixão de irmão, né? De ajudar o próximo. Isso daí chama obras, chama ajuda ao próximo, caridade chama, né? Realmente o dízimo é outra coisa. O dízimo, ele é feito para a igreja, ele não é feito para o pastor. Eu vou chegar lá, vocês vão entender. O dízimo não é feito para o pastor, né? O pastor não devia nem ver o dízimo. Ele não devia nem saber sobre o dízimo. O último a saber sobre o dízimo devia ser o pastor. O dízimo, ele é feito para a propagação do evangelho, para aumentar o evangelho, para manter a casa do Senhor. O que é manter a casa do Senhor? É manter os mantimentos da casa do Senhor. Manter hoje em dia, né? Naquela época não tinha, vou chegar naquela época, vou explicar na época de hoje, estou explicando os dias de hoje, né? Manter a iluminação, manter um aparelho, como é que fala? A energia, né? Às vezes o aluguel do lugar que a pessoa está fazendo a instituição religiosa dela, porque a igreja tem gasto e Deus não desce ali, apesar de espiritualmente, né? Nos dias de culto, de força, o Espírito Santo de Deus está movimentando na igreja ali, então as pessoas estão recebendo cura, recebendo dons do Espírito Santo de Deus, né? Mas no dia do pagamento, né? Não vai vir um cheque do céu para você aparecer em cima da mesa do pastor, escrito assim, ó, esse é para o aluguel, esse é para a conta de água, esse é para a conta de luz, esse é para a conta de mantimento, cesta básica que você fez e levou para aquelas famílias que estavam passando necessidade. Esse daqui foi para aquela irmã que operou, necessitou dos remédios, veio atrás de você. Não vai aparecer esse tipo de cheque e assinatura Deus Todo-Poderoso, Yahweh, Elohim, Yeshua. Não vai aparecer. Se a gente não tiver o dízimo e as ofertas na igreja, a igreja morre. A igreja não vai conseguir. O evangelho não vai propagar. O evangelho vai acabar. Então não vai seguir o que Cristo pediu. Aumentar o evangelho, propagar ele. Abrir uma igreja aqui, abrir outra ali. Entendeu? Ajudar os irmãos necessitados. Ter um ambiente bom para você, confortável, para você ficar à vontade ouvindo a palavra do Senhor. Mas naquela época Jesus ensinava no meio do mato. Jesus ensinava nas montanhas. Hoje na igreja, meu filho, com almofadas de veludo, para você sentar o bumbum, com ar condicionado, você já não vai na igreja? Imagina se chamar você para ir no monte lá da cruz para você orar. Se eu chamar você para ir no meio de um cafezal para orar, uma madrugada, você vai me excomungar, vai excomungar o pastor. Hoje no conforto você já não vai. Imagina se naquela época era homens, adoradores de Deus mesmo, realmente. Naquela época não tinha esses confortos mesmo. Naquela época era pedra, né? Mas realmente naquela época lá, entendeu? Existia o Deus vivo.
caminhava com eles, né? Mas mesmo assim, ele ordenou para ter instituição religiosa, tanto que ele pregou em templos, ele pregou em vários templos, Jesus. Ele só não pregou nos montes, não, nas casas, ele pregava em templo também, instituição religiosa. Ele entrou, tanto que ele ficou até bravo. Tem uma passagem na Bíblia que vocês conhecem muito bem, que ele chegou no templo, estava comercializando as coisas, vendendo as coisas no templo dele. Ele ficou irado lá, que era a casa do pai dele, não podia fazer aquilo. Então nós temos prova suficiente, entendeu? Que tem que ter denominações religiosas, né? Confortável para você ir, independente da qual você vai, a qual você escolhe, seja católica, seja evangélica, seja da neopentecostal, seja batista, presbiteriana, universal, sétimo dia, congregação cristã. Você tem que ter o conforto da tua igreja. Você tem que se sentir num lugar seguro para você levar teus filhos, tua filha. Entendeu? Então, e para manter esse lugar, necessita de dinheiro. Infelizmente, o dinheiro não é de homem, o dinheiro não é de Deus. É de Deus, lógico que é de Deus. A palavra de Deus fala que Ele é o dono do ouro e da prata. Deus é dono do ouro e da prata, né? Como estou falando. E a palavra de Deus ensina isso. E Ele usa, né? Ele usa, a gente tem que usar esse dinheiro para a propagação do Evangelho, entendeu? Agora vem a outra parte, né? Até agora eu estou ensinando a parte boa, que você deve fazer e por que tem o dízimo, por que existe o dízimo, né? Mas aí nós vamos para outra parte, que você garanto que você está curioso para saber. Mas aqueles pastores que têm carrões, mansão, jatinhos, aviões, aqueles confortos acima do necessário, salário gordo, né? Será que eles estão certos também em viver dessa forma? Não, irmão, estão errados, né? Aquilo lá é o que a palavra ensina também, né? A palavra de Deus mostra isso daí. Infelizmente, o coração do homem está corrompido, né? Infelizmente, o coração do homem se corrompe por causa do dinheiro, por causa do ouro e da prata, né? E nesse momento que o coração deles fica corrompido, eles ficam cegos espiritualmente. Eles querem trabalhar para ganhar dinheiro. Eles não querem trabalhar para o Evangelho de Cristo. Eles usam o Evangelho para enriquecer. E a palavra de Deus ensina ao contrário, né? Fala para a pessoa viver do Evangelho. Viver do Evangelho é você comer, beber, morar, viver tua vida normal, simples, humilde. Não fala para você enriquecer com o Evangelho. Fala para você viver do Evangelho, né? Então mostra que o que eles estão fazendo, infelizmente, eu não sei se é seguidor de algumas denominações desses que muitos conhecem, e já sabem quem é que eu estou falando, entendeu? Que inclusive até aqui na nossa cidade também tem, né? Não é só lá nas outras cidades. A gente vê falar em São Paulo, no Rio, pensa que é só lá que tem aquelas igrejas enormes, né? Com aquele povo bilionário, né? E tirando dinheiro daqueles coitados inocentes que vão lá dar o dízimo deles, né? E com o coração limpo, coração puro talvez, né? Achando que está fazendo certo e eles estão usando aquilo lá para se enriquecer, para ficar milionário, multimilionários, né? Até aqui em Andradas também tem denominações e religiões que são desse tipo, tá bom? Deixar bem alerta para vocês que não é só lá não. Aqui também eu frequento em várias denominações religiosas, eu vou em várias denominações, sou um pregador da palavra do Senhor Jesus, né? Eu tenho aval, eu graças a Deus sou bem recebido aonde que eu vou, aonde que me convida para fazer a pregação do Evangelho. Mas o que eu tenho que falar eu não guardo para depois, para falar depois para depois, eu deixo em público, né? Tem bastante denominações aqui também que usa isso, infelizmente, entendeu? Já estão sendo corrompidas pela ganância do dinheiro, estão sendo corrompidas o Evangelho de Cristo, né? Já não estão vivendo o Evangelho, estão enriquecendo com o Evangelho de Cristo, tá bom? Então essas pessoas aí, o fim deles, eu não queria estar na pele deles, né? Que não adianta o perdão para eles não. O fim deles é lobo em pele de cordeiro, né? A palavra de Deus já diz o que vai acontecer com eles, né?
Eles vão ser queimados o resto da vida, né, no inferno, né? Vai ser atormentado dia e noite, né? Junto com Satanás, que é a grande serpente. Então, já tá decretado, né? Tem os que é bom e tem os que é ruim. Aí cabe a você a começar a olhar, a começar a investigar, a saber o que está acontecendo, onde que o dinheiro está indo. É um direito seu. É um direito das denominações religiosas. Não é porque você senta lá no último banco da igreja que você não tem esse direito. Para começar, a igreja não tem dono. A igreja que tiver dono, você casca fora dela. Porque a igreja não pode ter dono. Sabia disso? A igreja não tem dono. A igreja pertence a todo, é o corpo de Cristo. Então, a todos que têm direito à igreja. Então, mesmo você que está sentado no último banco da igreja, tem direito de perguntar, chamar a pessoa no canto, chamar a pessoa que cuida do dinheiro, o pastor, o tesoureiro, o presidente da entidade sua, e perguntar para ele no que está investindo o dinheiro. Né? É um direito seu de saber isso daí, não é vergonha nada não. Eles são obrigados a falar para você e mostrar para você o que está fazendo, o que a igreja faz, os gastos da igreja, o que a igreja está fazendo para propagar o evangelho de Cristo, se está aumentando em algum lugar, se eles estão correndo atrás de algum lugar, se eles estão usando o carro da igreja para fazer pregações, né, fazer evangelismo. A gente debate muito sobre isso, usa muito sobre isso daí. A igreja tem que fazer o evangelismo, né? Tem que correr atrás disso daí. Então cabe a vocês também a investigar, a perguntar, entendeu? A não ficar com picuinhas, conversinhas, fofoquinhas, né? O pastor trocou de carro, o pastor foi viajar, o meu pastor comprou uma mansão. E mal sabe vocês se é dinheiro da igreja ou se é dinheiro do suor dele, que ele trabalhou e conseguiu, e merecidamente, tá bom? Então a pessoa não pode blasfemar, não pode julgar sem ter o conhecimento, sem saber a verdade, realmente a verdade do que está acontecendo. Então tem essas duas diferenças, da hora que o dinheiro chega na igreja, que o dízimo chega na igreja, né? Aí vocês podem me perguntar também, muitas pessoas estão me perguntando, né? Será que o dízimo era só comida, mantimento? Não, o dízimo também tinha moedas e prata, tá? A palavra de Deus ensina isso. Se algum pastor te falou para vocês, ou alguém colocou na cabeça de vocês que era só mantimento, que hoje eles cobram dinheiro, é conversa fiada, viu? É balela. Porque na palavra de Deus ensina que tinha ouro e prata, tá bom? Tinha dinheiro sim, comercializava dinheiro para a instituição. E até os levitas, né? Os levitas de primeiro era sustentado, lá em Números ensina, os levitas era sustentado pelo resto das partes. O resto das outras tribos sustentava a tribo de Levi. E vocês acham que a tribo de Levi era 6 pessoas? Era 10 pessoas? 20 pessoas? Era milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Imagina você sustentar milhares de pessoas, homem, criança, mulheres. Eles tinham que trabalhar e dar a 10ª parte deles para os levitas, em mantimento, em comida, porque eles não trabalhavam. Os levitas só cuidavam do templo de Deus, né? E cuidava só do templo, limpava, arrumava, cuidava da arca. Então tem muito processo nisso daí. É uma coisa muito grande isso daí. E como é uma coisa bíblica, e como nós devemos seguir uma coisa bíblica, o dízimo está na Bíblia, entendeu? E agora eu venho para outra parte agora. Talvez até extra bíblico, é mais a minha opinião agora, entendeu? Eu penso comigo assim, você gasta tanto dinheiro na tua vida, né? Você gasta dinheiro às vezes com bebida, às vezes com outras coisas ilícitas, né? Às vezes gasta dinheiro com coisas supérfluas, coisas que não tem necessidade. Você às vezes mesmo tem consciência e vê isso, e gasta esse dinheiro em coisas que você sabe que não teve necessidade de você ter gastado aquele dinheiro, né? E eu penso comigo, e será que ia pesar em você arrancar uma parte desse dinheiro e doar para a sua igreja? Fazer a doação do dízimo para a sua igreja?
O que vai pesar em você? E outra, tá lá, a gente vai ler agora, tá lá em Malaquias 3:10. Malaquias 3:10, Deus ainda fala. É o único lugar da Bíblia que Deus fala para fazer prova dele. Dá o dízimo para mim, né? Para minha casa, traz o dízimo para minha casa e faça prova de mim. Então, o próprio Deus diz lá em Malaquias 3:10 que se você dá o dízimo de coração, não for de contra a tua vontade, se você der uma coisa de coração, entendeu? Ele quer que você faz prova dele, que ele vai te dar em dobro. Ele vai te aumentar muito mais, seja financeiramente ou seja em saúde, em felicidade, em alegria. Você não vai sentir falta daquilo que você deu para a casa do Senhor. Vai por mim, entendeu? Eu também pensava assim. Eu também achava que esse negócio de dízimo, esse negócio de dinheiro, era enganação. Era para enriquecer pastores, era para enriquecer entidade religiosa, né? Não porque eu mudei de lado, não porque eu pulei desse lado. Você vai falar para mim assim, mas agora você também é um evangelista, né? Você é um pregador da palavra de Deus. É lógico que você está querendo puxar a sardinha para o lado deles. Não. Como eu disse para vocês, eu falo que está dentro da palavra de Deus. Se for uma coisa para sentar o pau neles, eu vou sentar para vocês dentro da palavra de Deus, do que estão fazendo errado, tá? Se for uma coisa que eu ver que está fora da palavra de Deus, fora do contexto da palavra de Deus, pode ter certeza que eu sou o primeiro a vir aqui falar para vocês. Porque o evangelista é isso. O evangelista é um promotor, entendeu? Ele trabalha com isso, ele trabalha mais fora da igreja do que dentro da igreja. Ele trabalha pregando o evangelho e falando a verdade do que está dentro da palavra de Deus, tá bom? Então eu não tenho que ficar puxando sardinha para um lado, para o outro, tanto que por enquanto, né, eu estou orando e pedindo para Deus incansavelmente, joelho no chão todo dia e pedindo para o Espírito Santo de Deus me abençoar e me iluminar na dominação religiosa minha, porque eu ainda Deus não tocou no meu coração, né? Aonde que é essa dominação religiosa? Que eu possa frequentar tanto a minha família, a minha esposa, meus filhos, nesse lugar. Porque vocês podem perguntar para mim, mas por que você está falando isso? Né? Já estou fazendo pela pergunta da pessoa, né? Aonde que eu dizimo, né? Eu dizimo também, eu faço a oferta minha, meu dízimo, entendeu? Só que eu frequento várias denominações religiosas, por eu ser um pregador da palavra do Senhor. Enquanto o Espírito Santo de Deus não me tocar, né? Eu não for realmente, vamos dizer assim, o Espírito Santo de Deus não me tocar e eu não for realmente chamado para uma denominação religiosa e ser consagrado mesmo, um evangelista dessa denominação religiosa, eu não posso falar que eu tenho aquela casa de coisa. Eu sou muito bem recebido, né, na igreja do pastor Ayrton. Eu adoro o pastor Ayrton, os presbíteros dele, né, o povo do ministério dele. Sou muito bem recebido lá, adoro ele, entendeu? Muito bem recebido na igreja do pastor Daniel, lá em Poços de Caldas. Adoro o pastor Daniel, entendeu? Os membros lá da igreja, o Rogério, as pessoas da igreja do pastor Daniel, da Assembleia de Deus, né? Tem bastante amigos na Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus do Agape, tem bastante amigos na Assembleia de Deus da Madureira, né? Do Ministério de Belém, de Alterosa. Então tem bastante amigos na Palavra Viva, na Igreja Batista, Congregação Cristã, Sétimo Dia. Eu, graças a Deus, eu sou bem recebido aonde que eu chego, sou bem representado aonde que eu chego, né? E eu represento bem a palavra do Senhor Jesus, através da palavra do Senhor Jesus. Sou um pregador da palavra do Senhor Jesus, né? E então, eu estou orando, estou pedindo para Deus, e parece que Deus está me mostrando, sabe? Deus está me iluminando e está me mostrando para mim. Já está mostrando um caminho para mim. E eu estou esperando ser confirmado esse caminho através do Espírito Santo de Deus, que só falta Ele me confirmar. Aí sim, entendeu? Eu vou poder chegar aqui e falar para vocês a dominação que eu frequento, o lugar que eu estou frequentando, realmente que eu e minha família frequentam. Por enquanto eu sou um pregador da palavra do Senhor, né? Eu
às vezes eu faço parte da família lá da El Shaddai, da família do pastor Ayrton, do Jardim IP, né? Trabalho até no ministério para eles lá, como faço para Madureira, como faço para HP, né, lá de Poços de Caldas, como eu faço para o pastor Daniel, Palavra Viva, né? Eu faço a mesma coisa de coração, né? E estou orando para Deus me tocar e para me ver essa entidade que vai me consagrar realmente, que vai me chamar para fazer parte do ministério deles, tá bom? E fica esclarecido para vocês então, né, sobre mim, sobre o que eu dou de dízimo, né? É o que eu trabalho. A minha parte também é representada como dízimo, como oferta também, né? Pelas igrejas que eu vou, dou minhas ofertas. E espero que esteja esclarecido para você, né? Desse fato, desse contexto bíblico aí, nessa pergunta que é tão polêmica, tão debatida hoje nos dias de hoje, né? Que às vezes muitas pessoas deixam de frequentar a igreja por causa dessa pergunta, né? Muitas pessoas falam que o dízimo não existe mais, que você vai na igreja, a pessoa já só pede dízimo para você. Mas eu estou explicando para você, a entidade religiosa, ela não vive sem a tua ajuda. Se você faz parte de uma entidade religiosa, se você bate no peito e fala, eu sou da Sara Nossa Terra, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da Congregação Cristã, eu sou da Congregação Cristã, eles vivem de oferta, né? Perdão. Da Sétimo Dia, né? Eu sou da Pentecostal, né? Você tem que ser um colaborador da igreja. Você tem que ser um dizimista da igreja. Isso daí é óbvio. E outra, o dízimo tem que ser de coração. O dízimo não pode ser a pessoa que dá contrariado. Nossa, vai chegar o tal dia, eu tenho que arrancar R$100 para levar para a igreja, um exemplo. Não é isso, não funciona dessa forma. Entendeu? Tem que ser de coração, de pura vontade. E outra, não é uma coisa obrigatória assim. Se você nesse mês não trabalhou, esteve doente, se você gastou um dinheiro com uma filha doente, você vai deixar de comprar o remédio para levar o dízimo para a igreja? Mas nunca na vida. Deus não quer isso. Deus amaldiçoa isso. É pelo contrário. Eu vejo tanta pessoa que às vezes está passando até fome. Fala, não, eu prefiro levar o dízimo para a igreja, vender uma televisão, vender um ferro de passar roupa. É vaidades daí. Vou levar para a igreja, eu vender e vou levar para a igreja. Isso daí já é para mim, já é uma pessoa demente, uma pessoa doente. Aí que entra o problema das pessoas, que é esse tipo de pessoa que atrapalha as outras pessoas. Em vez de ajudar, ela atrapalha as cabeças das outras pessoas. Fala, Deus me livre, eu não quero ser igual essa pessoa doente. Está vendo televisão para levar para a igreja o dízimo. Isso daí é pessoa doente. Entendeu? Às vezes o pastor nem fica sabendo isso daí. E realmente, às vezes, não fica sabendo. A pessoa vende, vai lá, dá o dinheiro lá e fica quietinho. É só que Deus está vendo. Que a pessoa está fazendo errado. Não é isso que Deus quer. Entendeu? Deus quer que você dá de coração, humildemente. Entendeu? Aquilo que está sobrando mesmo. Entendeu? Que você não vai fazer falta para você. Aquilo que você vai tirar e não vai doer em você. É uma coisa que Deus vai fazer prova e vai te dar em dobro para você. Tanto em financeiramente, como em saúde e em alegria para vocês. Tá bom? Espero ter ajudado. Em outros lugares tem passagem também sobre isso daí. Às vezes no Novo Testamento a pessoa pergunta para mim. Fala assim, mas só tem no Antigo, né? No Novo não tem. Lá em Lucas 6,38 vocês vão ver uma passagem sobre o dízimo. Entendeu? Como eu já disse para vocês, Jesus, quando veio no Novo Testamento, muitas pessoas usam o Novo Testamento para falar que aboliu o Antigo Testamento. É mentira, viu, gente? É conversa fiada. Tem passagem que Jesus já fala para nós claramente, entendeu? Que ele não veio para apagar o Novo Testamento. Ele veio para completar. Ele veio para fazer a profecia, completar a profecia que tinha que ser feita. Não nem para aumentar, entendeu? E nem para arrancar nada do Novo Testamento. Apenas para cumprir, né? Ele veio para fazer isso, tá bom? Então, espero ter esclarecido para vocês. Que Deus abençoe vocês.
Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. Fique com Deus.